Bom, meus caros, vamos dar continuidade à nossa aula aqui. Hoje nós vamos abordar um dos temas que eu considero melhor de todos. Uma das literaturas mais difíceis de ser abordada e, ao mesmo tempo, uma das literaturas mais interessantes. Qual seja substituição de importações no Brasil, a análise do processo de substituição de importações como modelo. A Maria Conceição Tavares, ela representa um dos pensadores, um dos economistas, uma das economistas, melhor dizendo, mais aclamadas, mais reconhecidas da literatura econômica brasileira. Por quê? Justamente por causa dessa obra tão importante e envolvente que ela desenvolveu. Para essa aula nós vamos utilizar mais especificamente da substituição de importações ao capitalismo financeiro, que se trata de um artigo escrito em 1975 por essa autora tão importante. O que a Maria Conceição Tavares vai fazer? Ela vai pegar os argumentos da CEPAL, ela vai pegar os argumentos do Celso Furtado e vai transformar em um modelo elegante. Ela vai apresentar estes argumentos de forma mais elegante e com um nível mais elevado ainda de sofisticação. Em outras palavras, ela vai pegar destes argumentos e expor em belas palavras, explorando ainda de forma ainda mais detalhada o argumento, construindo um conjunto de argumentos ainda mais poderosos. Conforme argumentado pela Maria Conceição Tavares, quando se analisa o processo de substituição de importações, se está falando de um evento, de um fenômeno bem compreendido, corretamente determinado, específico a um período histórico distinto. Esse fenômeno ele não é constante, ele está sujeito a avanços, a recuos, a crises, sendo circundado por motivações que são tanto motivações decorrentes do setor produtivo, mas que também é influenciado por questões políticas, por decisões humanas, por decisões governamentais e de mercado. Mas este fenômeno, qual seja o fenômeno da industrialização do Brasil, ele pode sim ser analisado através de um modelo. Desde as suas determinações mais gerais até as suas determinações mais abstratas, podem serem expressas na forma de um modelo bem articulado. Esse modelo, apesar dele ter um elevado grau de abstração, ele é capaz de abarcar as distintas situações históricas que compõem o processo de industrialização da América Latina como um todo. Ou seja, cada país da América Latina vai ter as suas peculiaridades, vai ter as suas características próprias, mas o modelo mais geral construído e que a autora denomina de processo de substituição de importações, consegue abarcar o modo como ocorreu a industrialização desses países. Qual que é o ponto de partida da Maria Conceição Tavares? É a teoria da CEPAL. E principalmente, recordando, a Maria Conceição Tavares, junto com Celso Furtado, se encontra entre os principais teóricos da teoria dos choques adversos. Conforme nós já vimos quando que nós estudamos o Celso Furtado, a teoria dos choques adversos, ela argumenta que a industrialização ela é uma resposta não intencional, sempre é importante enfatizar isso, não é uma resposta intencional, mas é uma resposta ao estrangulamento externo. A deterioração na capacidade de exportar
decorrente de um choque adverso. Esse choque, ele colide frontalmente, gerando uma crise no setor exportador. Ele incide diretamente sobre a balança de pagamento, sobre a balança comercial, criando uma contradição. Pois o que nós temos aqui? Uma economia voltada para fora, mas que não consegue gerar as divisas necessárias. Vejam aqui, este desenho aqui ele representa bem isso. Por um lado, nesses períodos de crise, as exportações são pequenas, as exportações são muito baixas, o volume exportado, o volume de dólares adquirido com as exportações é muito pequeno. E por outro lado, a demanda por importações, o montante de divisas, de dólares, necessários para fazer frente às exportações é muito grande. Ou seja, nós temos uma contradição. Nós temos uma economia especializada na exportação de produtos, mas cujos produtos exportados não são necessários sequer para fazer frente às importações necessárias. Então, recapitulando, antes de 30 é crescimento industrial induzido pelo crescimento da renda interna decorrente da expansão do setor exportador. Após 30 é industrialização substitutiva de importações. Assim, o ênfase dado pela Maria Conceição Tavares é semelhante ao ênfase conferido pela CEPAL, mas apresenta algumas diferenças básicas. Veja, vamos recordar rapidamente. Para a CEPAL, a especialização produtiva tem uma relação antagônica com a renda. Os países especializados em exportação, eles vão inexoravelmente registrar uma retração no seu nível de renda. Aqui não. Para a Maria Conceição Tavares, não existe necessariamente uma relação antagônica, mas uma relação de interdependência. A especialização produtiva em produtos primários não determina necessariamente uma retração no nível de renda per capita, mas gera contradições. Sendo que a industrialização ela vai surgir justamente da presença dessas contradições. Este que é o grande ponto, meus caros. Vejam o que a Maria Conceição Tavares coloca. Pode, inclusive, ocorrer um crescimento industrial na economia agroexportadora, mas este crescimento ele é insuficiente para dar autonomia para essas economias. Ele é um crescimento muito incipiente, é um crescimento muito limitado, que não consegue promover um crescimento sustentado e pujante dessas economias. Mais do que isso, o que nós temos? Um crescimento que é reflexo e dependente, porque ele está diretamente ligado ao crescimento da demanda externa. A década de 30, ela demarca um ponto de inflexão justamente por causa dessa mudança, da mudança que ocorre. Por quê? Porque a importância do setor exportador se reduz em termos de geração de renda interna. Assim, o que nós temos? Antes de 30, nós temos uma economia voltada para fora. Uma economia em que a variável dinâmica é as exportações. A variável responsável por gerar renda interna é as exportações, sendo o crescimento econômico determinado exogenamente. Após 30, é crescimento voltado para dentro. As variáveis dinâmicas, elas são variáveis endógenas, é o investimento e o gasto do governo. De tal forma que a dinâmica econômica ela se torna dependente dessas variáveis, sendo completamente determinada endogenamente.
Assim, bom, vamos encerrar essa aula por aqui para não ficar muito extensa. Voltamos e falamos de forma mais detalhada sobre o processo de substituição de importações em uma videoaula subsequente. Fico à disposição para responder dúvidas, para ajudar na melhor compreensão do conteúdo.